Olá, meus amigos, olá, minhas amigas de todo o Brasil. Sejam todos bem-vindos à edição de mais um programa Prova Final. Um programa feito na parceria entre a TV Justiça e a Rede de Ensino Luiz Flávio Gomes, a Rede de Ensino LFG. Permitam-me apresentar. Meu nome é Flávio Martins e sou um dos professores de Direito Processual Penal da Rede de Ensino LFG e um dos apresentadores desse programa, o programa Prova Final. Você, a qualquer instante, você pode participar também do nosso programa. Mande para nós o seu endereço eletrônico, mande o seu e-mail. O nosso endereço é provafinal@lfg.com.br. Portanto, mande sua mensagem, mande o seu e-mail, estaremos atentos aí às suas indagações, às suas sugestões. Participe do nosso programa. E para aqueles que não conhecem o nosso programa Prova Final, eu vou lhes apresentar. Nosso programa é dividido em 3 blocos, é dividido em 3 partes distintas. No primeiro bloco, o professor, no caso de hoje eu, Flávio Martins, vou lhes apresentar o tema do dia. E qual é o tema do programa de hoje? No programa de hoje nós vamos falar sobre a reparação do dano. A reparação do dano decorrente da prática de um crime. Isso porque, meus amigos, se você é vítima de um crime, além da consequência penal, haverá também a consequência civil. E como você, vítima de um crime, como você vai pleitear a reparação do dano? Como você faz isso? Assista ao programa de hoje. Falaremos exatamente sobre a reparação do dano. Esse é o nosso tema do dia, primeira parte do programa de hoje. E numa segunda parte, hein? Na segunda parte do programa, eu responderei a perguntas de alunos de todo o Brasil. O segundo bloco do nosso programa é intitulado Pergunte ao Professor. E no terceiro e último bloco, responderei a perguntas que já caíram em exames anteriores da OAB. Questões exatamente sobre o tema do programa de hoje. Você que está se preparando para o exame da OAB, sabe que é muito importante conhecer os exames anteriores, conhecer o estilo das provas, conhecer como essas questões costumam cair. Nós vamos fazer isso hoje, na terceira e última parte do programa de hoje. Portanto, não me deixe só, não mude de canal, não desligue o televisor. Fique conosco, vamos estudar aí um pouco mais sobre a reparação do dano? Vamos? Então vamos à primeira parte do programa de hoje. Vamos ao tema do dia. Muito bem, meus amigos. Iniciamos nesse instante, então, o primeiro bloco do programa de hoje. O bloco intitulado Tema do Dia. E como eu lhes disse, o tema do dia do programa de hoje é reparação do dano. Como a vítima buscará essa reparação do dano, eu lhes direi a partir desse instante. Basicamente, a ideia é simples. Quando alguém pratica um crime, nascem pelo menos 2 consequências. Nasce uma consequência penal, o dever de punir do Estado, o direito-dever de punir do Estado, portanto, nasce uma consequência penal, mas também nasce uma consequência civil, ou seja, a obrigação de reparar o dano. Se eu pratico um crime contra você, terei eu o dever de reparar o dano. E a pergunta é, como a vítima buscará essa indenização? De que maneira a vítima vai pleitear essa reparação do dano? Eu respondo, através de 2 ações. Existem 2 ações através das quais a vítima pode buscar essa reparação do dano. Quais são elas? Primeira hipótese. A primeira forma através da qual a vítima pleiteia, busca a reparação do dano causado pelo crime, é a execução civil da sentença penal condenatória. A execução civil da sentença penal condenatória. Alguém poderia perguntar, Flávio, como assim? Eu explico. A vítima deve esperar
o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, portanto, ela deve esperar o final do processo penal, deve esperar a sentença condenatória transitada em julgado, para aí sim, pegar essa sentença penal transitada em julgado e executá-la no juízo civil. Isso mesmo, meus amigos. A vítima pega aquela sentença penal condenatória de um processo já transitado em julgado, leva até o juízo civil e executa. Executa como se fosse um cheque. Executa como se fosse um título executivo. Aliás, é um título executivo. É um título executivo judicial. Portanto, a ideia é bem simples. A vítima basta aguardar o processo penal transcorrer, basta aguardar o processo penal terminar, e aí ela, com a sentença penal condenatória, executa no juízo civil. Essa sentença penal condenatória, como eles disse, é um título executivo judicial e goza das características de um título executivo. Tem a certeza, tem a exigibilidade, e aí eu pergunto a vocês, será que tem liquidez? Será que tem liquidez? Eu respondo, até agosto de 2008, não existia na lei penal brasileira, a sentença penal condenatória, ela não tinha liquidez para fins de reparação do dano. O juiz condenava o réu pela prática da infração penal, aplicava a pena, a sanctio iuris, mas não previa a reparação do dano causado à vítima. Mas, meus amigos, não é que em agosto de 2008 isso mudou? Não é que com o advento da Lei 11.719 de 2008, que alterou o Código de Processo Penal, isso mudou? Pois é, como ficou então agora? O Código de Processo Penal diz que o juiz, lá na sentença penal condenatória, vai fixar o valor mínimo para a reparação do dano. Isso mesmo. Agora, na sentença penal condenatória, sentença penal, o juiz vai fixar o mínimo do valor da indenização que é devida à vítima. Então imaginem o seguinte exemplo. Imaginem que o rapaz praticou um crime de furto de uma bicicleta. O juiz vai condenar o sujeito lá às penas previstas no artigo 155 do Código Penal, reclusão de 1 a 4 anos e multa, e além disso, vai fixar um valor mínimo para a reparação do dano. Olha que sensacional! Portanto, desde agosto de 2008, a sentença penal condenatória, ela é um título executivo com as 3 características que todo título executivo tem: certeza, exigibilidade e agora também tem liquidez. Mas veja, o juiz deve fixar o valor mínimo para a reparação do dano, valor mínimo. E se a vítima quiser mais? E se a vítima achar que ela tem direito a uma indenização maior? O que a vítima faz? Onde que a vítima vai discutir isso? No juízo civil. Vai ser lá no juízo civil que a vítima vai discutir, através de uma liquidação, porque existe já a certeza, existe a exigibilidade, faltará a liquidez desse valor maior. E ela pode então discutir esse valor maior da reparação do dano. Mas, meus amigos, como você pode ver, essa execução civil da sentença penal condenatória, ela tem uma vantagem e uma desvantagem, não é? A grande vantagem é que é uma ação mais fácil de ser feita. Ora, basta executar aquele título executivo judicial. Você não precisa discutir provas, você não precisa produzir prova pericial, ouvir testemunhas, nada disso. Já tem a certeza, já tem a exigibilidade, já tem a liquidez, basta executar aquele título executivo. Então, esse é o lado bom dessa ação. É muito fácil de ser feita, mas tem o lado ruim.